Tá valendo, galera esperta! Estamos aqui reunidos novamente para o segundo episódio do podcast Boteco Universitário. Eu já quero apresentar a galera que está aqui na mesa, já está com o copo cheio, ninguém quer ficar de bico seco para você participar. É muito simples, é só você puxar a cadeira e pegar o seu copo, porque o garçom tá atento e ninguém vai ficar sem tomar sua cervejinha. Tá valendo também quem bebe água, quem bebe caipirinha, quem bebe cerveja barata e quem bebe cerveja frufru. Tá valendo, então... Eu quero já começar, gente, antes de apresentar a galera, puxar a minha orelha, porque na semana passada eu não me apresentei. O cara que tá falando com você agora é o Leandro, vulgo locutor, e eu tô aqui ao meu lado. A Luciana, dá um rei aí pra galera. Olá, gente. Tá valendo, temos aqui também Patrick. Fala aí, felizão, o Fogão ganhou ontem, bora. Isso aí. Laura, a Vascaína. Oi, galera, tudo bom? Luiz Henrique na área. Tô aqui, gente. Vamos começar hoje. Vamos começar e, olha, aqui a gente fala sobre vários temas, várias situações e... Polêmicas. Já tem Muitas no ar polêmicas. aqui agora. Gente, essa questão do aeroporto, voltou isso porque há muito tempo atrás tinha uma galera que fazia até protesto com o negócio de aeroporto, que tinha muita gente, mas o que está acontecendo no Rio é que os aeroportos estão em desequilíbrio. O Galeão e o Santos Dumont estão com diferença de voos, o que está causando um prejuízo e muita espera. Lu, você que já é uma pessoa experiente assim de aeroporto, já deve ter viajado Estou bastante. sempre por lá. E essa movimentação do Galeão já caiu em cerca de 65%, enquanto no Santos Dumont está uma movimentação máxima, cancelando voos, provocando inúmeros atrasos, filas enormes, então está um caos. E a estrutura do Santos Dumont também é menor do que a do Galeão, então eu acho que as pessoas preferem, né? E isso influencia na escolha do local do voo. Na verdade, Poderiam aqui também equilibrar tem aquela muito diferença, se o voo é nacional ou o voo é internacional, né? O voo nacional tem aqui, o voo internacional lá em cima. É, O também. Santos Dumont não tem, né? Não. O voo internacional. Na Não. verdade, Agora tem. o Galeão ele foi concebido para ser um dos maiores aeroportos internacionais do Brasil. Né? E ele está em 5º lugar atualmente. Pois é, justamente. E vocês já perceberam uma coisa muito bizarra nessa questão? Vocês já viram, por exemplo, que ele não tem metrô até lá? Eu acho muito interessante isso, né? Como que o nosso país não chegou a se desenvolver? Não tem metrô, gente. Tem essa questão geográfica que E até que quando eles cancelam o voo que está aqui no centro, né? Que eu falo que é aqui no centro, e para lá, eles falam, olha, o seu voo foi transferido para lá. Eles falam assim, como se fosse, Isso. tipo, Niterói e São Gonçalo. É uma Não, questão olha, você geográfica vai assim, pegar lá muito complicada, porque o Galeão ele fica numa ilha, né? É. A famosa Ilha do Governador, e para lá, além de você ter uma entrada e uma saída, muita gente tem medo da questão do trajeto, por conta da Totalmente fora de o mão, fluxo né? de carros é muito maior, ou seja, a possibilidade de você ficar parado no trânsito é muito maior. Já aconteceu comigo algumas vezes, de simplesmente chegar lá todo feliz e falar, não, eu só vou transferido para lá. E Às vezes tem que se eles virar. disponibilizam um carro, né? Geralmente eles disponibilizam um táxi para te levar até lá, mas mesmo assim você corre o risco de perder o voo, simplesmente porque não tem então, melhor, tem um fluxo gigante de pessoas ali e você não consegue. Sem simplesmente contar o pegar voo. estresse, né? Você está fazendo uma viagem em família E e aí você tem que se deslocar com o filho. É. Ou você está fazendo uma viagem a trabalho, tem horário para chegar Você e tem esse não, mas até outro para detalhe. passeio, você tem horário para fazer check-in. Sim, claro. Eu fui para Salvador uma vez, eu fiquei 6 horas, eu perdi 6 horas de Salvador por causa do aeroporto. Eu podendo estar lá, eu correndo atrás do trio da Daniela Mercury, eu tô lá, 6 horas parado dentro do aeroporto. Tá lá, e perde Ossada. até o trio. Eu quero até perguntar aqui pro meu Patrick. Patrick, já passou por alguma situação de aeroporto, alguma situação assim? Eu tô me sentindo excluído, porque a única vez que eu pisei no aeroporto foi quando eu fui pra Londres e tive uma ótima experiência. Nunca aconteceu isso comigo. Mas é verdade. Desculpa, pra onde, meu amigo? Pra Londres. Londres. Eu estou me sentindo Londres. famoso cara do interiorzão aqui, porque eu nunca viajei de avião. Não? Rapaz, nunca viajei de Mentira. avião. Mentira. Eu lembro que quando eu voltei, Eu só fui no aeroporto fazer entrevista de emprego. Sério? Quando eu voltei, eu fui de Londres pra Paris. Quando eu voltei de Paris pra cá, aí tive escala no Santos Dumont. É totalmente diferente do Santos Dumont pro Galeão. Até porque o Santos Dumont ficou muito tempo, né, sem ter voos internacionais. Não foi muito tempo sem ter voos internacionais. Sim, só Tava em agora que tá reforma. voltando. É. Ele tava em reforma. E boatos que um aeroporto tá igual a torcida do Flamengo quando tem jogo e o outro quando tem a torcida de outros times aí, né? Polêmica no ar. Ó, meu copo tá vazio. Garçom, traz aquela segunda aqui pra nossa mesa, porque tá chegando mais gente. E
Vamos falar sobre outro tema aqui, gente. Agora é um momento que a gente tem que pensar muito bem, porque causa um desconforto, uma situação assim constrangedora, a famosa também vergonha alheia. E essa situação do Dalai Lama com a criança, eu fico assim impressionado o impacto e a naturalidade do erro cometido. Gente, eu tive até que pedir uma caipirinha agora, porque esse assunto não tem como Exato. Vai descer engolir, mal, vai nem descer aturar, mal. porque, né? Ele ainda falou que ainda quer pedir desculpas à criança e os familiares da criança. Eu acho que não tem desculpa para engolir um caso desse. Com certeza foi na assessoria dele que fez isso, porque ele mesmo deve ter noção que ele acha isso normal. Para ter feito, a gente sabe que acha normal. Então, com certeza foi a assessoria de imprensa que orientou dessa forma. Logo depois que isso começou a polemizar no mundo, já tinha notas nas redes sociais. Por maior naturalidade que isso seja, até para passar aqui para a Laura, por mais que isso seja algo cultural, para quem lida com algo mundial, deveria entender que nem estimular uma situação dessa poderia ter acontecido. Então, ele se desculpou e ainda disse que é uma pessoa brincalhona. Tipo, ele levou isso na brincadeira. Sem consciência sabe? nenhuma. Totalmente. Falou que brinca assim com todas as pessoas próximas. Brincadeira bizarra. Exato. Eu, sinceramente, eu tô aqui, eu vou ficar aqui quietinho na minha, só ouvindo vocês, porque quando chegar lá no paraíso, estiver lá Jesus, Buda, todo mundo reunido, falou, eu não me meti na conversa, não quero saber que papo foi esse, não me botaram nesse rolo, não sabia, nem sabia que esse assunto tá em pauta, eu tô aqui, quietinho. Eu vou só falar que ouvindo esse vocês. assunto ele é tão pesado que eu tô vendo todo mundo, sabe, dá aquela talagada, sabe aquele copo duplo que a pessoa dá 2 talagadas, acaba o copo? É aproveitar que o Luiz deu aquela suavizada no assunto. Vem cá, quem aqui na mesa sabia que Dalai Lama não era uma pessoa e era um cargo? Eu não sabia mesmo. Eu sabia, também não sim. sabia. Até sair essa notícia, confesso que... Eu não sabia, pra mim era o nome dele. Também. Gente, ele é a reencarnação do próprio Buda, né? Então, ele é... Pois é. Então, é isso. Explica então, pra nós. Pode falar. Será que é reencarnação? Pois é. Então, assim, eu respeito todas as religiões, respeito... E eu acho Apesar o de budismo... O que aconteceu é um caso isolado, não vamos colocar na mesma panela, tá? Isso que o eu ia budismo falar. é uma religião muito séria, uma religião muito bonita. Quem teve a oportunidade de conhecer, ler, estuda, E que fora vocês que vão ver foi um que Dalai coisa Lama mais só, né? Que linda. fez isso, né? Foi um Dalai Lama Justamente. só. A gente não Não, tem um é histórico muito- de erros assim. Muitos agora que a gente monges descobriu disseram que- que foi um choque à cultura. Agora que a Isso. gente descobriu que existe mais de um Dalai Lama, né? Todos os outros foram bons, até que a gente prova o contrário. E Não, esse assunto justamente. tem a tendência de render, né, gente? Esse assunto vai rolar bastante tempo ainda, porque a gente vive um momento onde acontecem certos casos, né? A gente falou na semana passada sobre a violência contra as crianças nas escolas, e isso também pode ser considerado também uma forma de violência, na minha opinião, e a gente torce que parece que é um turbilhão de notícias que vão assim, atropelando. E, para variar, vem essa cereja no bolo, entre aspas, do que não deve acontecer com esse gesto dele. Para mim foi assim, tá acontecendo muita coisa errada em relação às crianças, aí vem Mais essa um caso. triste cereja. Mas como eu falei, não, é de extremo importante a gente não associar o budismo a Sim. isso, Sim, sabe? com certeza. Foi uma Como atitude eu falei, individual. a religião é uma religião linda. Isso. Eu tenho os familiares que praticam, eu acho que é uma evolução espiritual tremendo para quem pratica e quem leva a sério. Então, assim, o caso que aconteceu é um caso isolado, que tem que ser tratado de forma isolada. É até isso. importante falar isso, porque muito comentário de ódio na internet. Sim, né? Fermenta logo nos justiceiros. Sim. da Quem já Acaba pensa isso da afetando a religião já religião. aproveita para soltar. Isso, acaba Justamente. afetando a E religião. aquela- Não, nem qualquer aquela coisa, né? situação, Esses né? justiceiros, eles dão palpite em tudo que eles acham que deve dar palpite, e muitas das vezes sem compreender, sem entender, e se acham no Sem direito de falar saber o que eles falam. aconteceu realmente. Justamente. É verdade. Garçom, cadê a cerveja? Meu copo tá vazio. Tem mais alguém aí de copo vazio? Eu Manda quero mais. água. O meu não tá vazio, não. Enquanto vocês estavam conversando aí, já chamei ele já. Vocês nem perceberam. E vem cá, gente. Nós somos todos estudantes de comunicação, jornalismo, e essas demissões em massa que estão acontecendo na Globo, semana passada, essa semana, hoje, nomes importantes sendo demitidos. E eu queria saber de vocês, assim, gente, por que essa situação está acontecendo assim?
Gente, vimos falar que foi por salários altos, né, que não estão compatíveis com o mercado, grandes nomes como Galvão Bueno, que já anunciou seu término com a Rede Globo. Então, não sei o que está acontecendo e ainda vão ser mais nomes, né? Tem mais aí nos Grandes esportes, nomes aí. né? É verdade. Eu acho que só com a saída do Galvão Bueno não precisa mais demitir mais ninguém, né? Porque... Mas a verdade é que todo dia, né? Hoje mesmo já foram demitidos mais 3. Só que a gente tem que saber o critério, né? Por exemplo, estão dizendo aí que é por causa do salário, mas grandes nomes do jornalismo ainda estão lá. A gente pode, não vou citar nomes porque são vários. No Jornal Nacional, no RJ1, 2, os principais nomes ainda estão lá. A gente pode, o que dá a entender é que muitos jornalistas da Globo ganham bem demais, até esses desconhecidos. Teoricamente desconhecidos. Porque vários nomes que a gente não conhece realmente estão sendo demitidos. Lembrando que foram demitidos também pessoas da Globo São Paulo, da Globo Brasília, porque a Globo tem 5 sucursais. Fora que são os principais que a gente está sabendo também. Imagine ali nos bastidores também. Sim, tivemos muitos diretores. Podem estar sendo demitidos, equipes. Algo que a gente tem que parar para analisar é o seguinte: hoje em dia, o mercado de trabalho, da comunicação, está em constante transformação, né? Isso aí é visível, isso. E podemos perceber que algumas funções, ela entra em desuso, né? Ela passa por esse processo de mudança. Então, hoje, mais do que nunca, é o momento atual de nós nos atualizarmos. Sabe fazer tudo, né? Ponto. Não mais fazer tudo. Por exemplo, o Tralli. Eu acho o Tralli um excelente jornalista, mas mais do que um bom jornalista, você vê que é o cara que está super internado, que é o papel do jornalista, né? Aquela pessoa que está ali pronta a contar aquela história, e está ligado a tudo o que acontece. O cara não é só um bom jornalista representando, o cara é um excelente editor, o cara ele corre atrás de pauta, ele estuda as pautas, ele vai atrás das fontes, e tem fontes. Que, se você parar para analisar, os grandes jornalistas hoje têm grandes fontes. Então, inclusive, referente a isso, a assessoria da Globo, né, emitiu uma nota falando que como as grandes empresas que tem no país, né, eles têm um grande compromisso de busca de eficiência e evolução. Mas, justamente, surge a cada momento a possibilidade de novas áreas dentro da comunicação. Então, assim, e aí, o que você está fazendo de novo? Interessante isso daí que você falou, Sim. que o Tralli é um jornalista também que corre atrás das pautas, né? A gente pode perceber que jornalistas tipo ele que corre atrás das pautas, na hora que vão falar, até mudam a expressão corporal do que quando o jornalista vai falar de um tema que não tá entendendo, não sabe o que é. Inclusive o Fachel deu uma palestra aqui na época da pandemia dizendo que ele fez teatro. Isso fez ele evoluir muito como jornalista, porque a expressão corporal, a saber a mudança de voz, ele vai transmitir. Vamos dizer que é um cara muito sorridente. Exatamente. Esse cara, quando for noticiar uma tragédia, se ele der um leve sorriso, ele pode ser totalmente cancelado hoje em dia. Sim. Cara, justamente, uma vez eu estava conversando eu tive a oportunidade de conhecer o Zeca no período de carnaval, o Zeca Camargo, e o Zeca foi editor do Jornal do Fantástico durante muito tempo. E ele me falou algo interessante, que durante um período fantástico ele é apresentado por emoções. Pautas que nós vamos tratar X emoções. Pautas alegres, pautas tristes. Como que nós vamos corrigir ou fechar essa pauta triste para uma pauta mais tranquila. Então, assim, o Fantástico, ele trabalha muito bem isso. O Zeca, como editor, ele trabalhou muito bem isso. Essa questão também de como tratar esses casos essas matérias de forma geral. Por emoções. Não é só falar matérias, soltar matérias. E eu quero levantar aqui uma questão, como nós somos estudantes, eu quero saber como que vocês encaram, vamos dizer, a gente está aqui há 1 a 2 anos, de entrar de cabeça, de olhar na cara, na face da profissão, formados. Como que vocês se sentem vendo essas demissões? Lembrando que tivemos demissões em redações de jornalismo escrito, né? Tivemos demissões no R7 e agora na Globo, né? Então, como que vocês se sentem assim? Isso dá aquele balde de água fria? Vocês ficam assim com menos esperança ou vocês enxergam uma oportunidade nisso? Então, na área do jornalismo, assim, né, que está ocorrendo muito, eu acho que eles querem mais assim carinhas novas, né? É o que está aparecendo, mas que os grandes profissionais também, na minha opinião, deveriam, né, ter uma chance maior de continuar ali. Com certeza como uma grande oportunidade, no meu ponto de vista. Então, eu acho que passa muito ali pelo que o Henrique falou também, que é sempre bom você se manter atualizado. Se você tiver, talvez, um jeito que você
fazia jornalismo dos anos 90 para cá e ficar com a mesma mentalidade, vai ser difícil você se manter em algum lugar, né? Mas é uma oportunidade para os carinhas aí. Mas, meninas, vocês falaram assim, a questão de vocês dois levantaram agora. Mas a gente passa um processo de evolução constantemente. O processo de globalização e dentro o processo dos avanços da tecnologia, ela está para isso, ela está tirada da zona de conforto. Você não acha isso? Sim. Então, mas é mais do que um processo. Você, como jornalista, você não pode vai se pegar a sentar chegar numa rádio ou em qualquer emissora ou no jornal, sentar, ler jornal, ler pauta, correr atrás de matérias. Você tem que buscar o seu diferencial. Sim. Então, Se dentro da comunicação, inclusive. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de milhares de outros processos. Isso é uma grande oportunidade, então, para as pessoas que querem aí, né? Estão chegando. Se atualizarem. É verdade. Se atualizarem no mercado, buscarem informação. É verdade. E o garçom já está assim, ó, falando que essa foi a saideira, que a porta vai fechar, mas eu só quero falar uma coisa assim antes da última golada, antes de fechar a porta. Por um lado, eu fico triste pelas demissões, mas por outro, eu fico de olho nas vagas. Tamo junto. Esse foi o segundo episódio do podcast Boteco Universitário. Até a próxima. Valeu, Patrick. Valeu, Leandro. Tchau, galera. Valeu, Laura. Tchau, gente. galera. Até a próxima. Valeu, Lu. Tchau, gente. Até mais. Valeu, Luiz Henrique. Posso pedir uma taça de vinho antes de fechar? Ele vai pedir para botar no copo de plástico. Não, Torresminho.